Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Hoje é um vídeo muito interessante. Vamos sair um pouco aqui do nosso curso de Java, do nosso curso de JavaScript. É só para mostrar uma funcionalidade muito legal para vocês. Eu comecei numa nova empresa agora, recebi o computador aqui. Eu tô com o computador zerado e precisava configurar algumas ferramentas que me pediram, como o Visual Studio Code, né? Algumas coisas que eu vou utilizar. E enquanto eu configurava, eu pensei, cara, por que não trazer aqui pro canal também eu mostrando como que eu configuro meu VS Code? Quem aí já acompanha meus vídeos sabe que o nosso meu VS Code é completamente configurado, completamente diferente. Eu mudo muita coisa nele. Algumas coisinhas eu até vi no canal da Rocket City, já fiquei a referência para vocês. Mas a maioria eu fui mexendo, fui vendo se eu gostava, não, fui modificando e deixando no padrão que eu prefiro. Hoje eu vim aqui trazer para vocês esse compilado do que eu gosto. Antes de mais nada, já gostaria de avisar que o link, né, do GitHub, do repositório, tá aqui na descrição. Acompanhe lá, né? Vai ter o JSON completo do material que eu vou mostrar para vocês. Também vai ter um tutorial por escrito explicando cada funcionalidade que eu vou falar aqui agora. Vou falar aqui, mas caso você tenha dúvida, pode ir lá também que vai estar completo. Por favor, já deixe seu like aí, compartilha. Esse vídeo é muito importante, né? Tá cada dia mais corrido aqui para eu poder gravar vídeo para vocês verem. Então, quase 2 da manhã de uma segunda-feira que eu tô gravando para vocês aqui. É o tempinho que eu consegui tirar para poder gravar. Então já deixem a estrelinha no GitHub, deixem um like no vídeo aqui, porque eu acho que vai ser muito importante para vocês conhecer esse conteúdo, que eu sei que muita gente tem dúvida. Vamos lá. Esse código aqui é um código meu em Nest, que eu estava desenvolvendo, nem precisam me preocupar com ele, porque a gente não vai ver código assim, mas a gente vai utilizar ele como base para a gente poder fazer esse projeto, ou melhor, fazer essa configuração. Então, a partir dele a gente vai conseguir ver as mudanças, por isso eu peguei um projeto com várias pastas, muitas coisas para vocês poderem ver melhor. Inicialmente, antes da gente começar a configurar em si o nosso VS Code, a gente vai vir aqui e mostrar algumas extensões. Vamos começar pela Dracula at Night, que é a extensão que eu gosto de usar. Tem várias aí, Andromeda, tem o Dracula normal, mas eu gosto do Dracula at Night, essa aqui. Então, a gente vai instalar. Você já mudou bastante, já ficou no padrão dos meus vídeos aí. Além disso, eu gosto de colocar uma extensão de pasta. Se vocês verem, as pastas aqui são apenas confetinha, bem feias, os ícones também não estão muito chamativos. Eu gosto de uma que chama Materials Icon. Nos meus últimos vídeos eu estava usando o Symbols, que é essa aqui. Mas, já que eu estou mexendo principalmente com Nest, algumas coisas a mais aí, o Symbols não me atende muito. Preferi usar agora o Materials Icon. Então, é uma extensão muito legal, muito popular também. Acho que vocês vão gostar. Então, instalem essa daqui. Quando instalar, configurou. Se vocês verem, agora minhas pastas já estão todas personalizadas. Aqui tá como se fosse o Angular, né? Mas é porque eu ainda não configurei isso no meu Nest, mas depois eu consigo configurar. Deixar exatamente o ícone do Nest. Não vou falar nisso nesse vídeo, mas se alguém quiser me fala, porque é muito particular de uma linguagem, mas ajuda bastante também. Vou mostrar o Prettier. Quem já viu meus vídeos ou meus códigos do GitHub, eu sempre uso o Prettier para poder formatar meu código de forma mais consistente, né? Então tá sempre a mesma formatação aí. Eu sempre utilizo ele. Então vamos deixar configurado aqui. Também vamos instalar o APC, que é uma coisa que vai facilitar muito para a gente formatar, né, e customizar o nosso Visual Studio Code. Não sei se funciona para Windows, acho que algumas coisas não vão funcionar direitinho, mas para o MacBook funciona perfeitamente. Já que eu, né, peguei o meu MacBook aqui, não estou no computador da empresa, estou fazendo no meu mesmo, né? Mas vocês podem instalar e verifica se funciona no Windows, não tenho certeza, beleza? Mas o que a gente vai fazer? Agora vocês vão clicar Ctrl Shift P, vai aparecer esse painel. Pesquisem por Settings. No meu caso ele já está direto, mas vou fazer igual vocês. Então, escreve Settings, vai aparecer aqui, ó. Open User Settings, JSON. Abriu. Aqui são as configurações do seu Visual Studio Code. Não sei se você sabia, igual você está sabendo, você consegue personalizar todo o seu Visual Studio Code através de um JSON, que facilita demais. É uma configuração um pouco mais avançada, mas é muito bacana de vocês entenderem. Vou dar, né, dar uma explanada geral aqui para vocês, vou explicar como funciona. Mas vamos lá. JSON é um formato bem conhecido, não vou explicar sobre ele, acho que vocês já conhecem. Mas é um padrão de chave e valor. E aqui, quando a gente já instalou as duas extensões do Macedovai e do Drácula, já trouxe pra gente aqui, olha, o tema de cor que você está usando é o Drácula, o tema de ícone que você está usando é o Macedovai. Beleza, verdade que eu estou usando. E depois disso, eu gosto de colocar uma vírgula aqui e configuro alguma coisa a mais. Vamos começar aqui. Eu sempre gosto de começar pelo zoom da minha página. Eu gosto de um zoom um pouco grande. Então, o Windows ponto zoom level, eu coloco 1. Se eu der um Ctrl S, toda vez que vocês derem um Ctrl S, vai para o. Então, já deu um zoom aqui
Eu gosto tanto para poder enxergar melhor. Geralmente eu uso um suporte, fica um pouco mais longe, aí me ajuda bastante usar assim. Mas também, até pro vídeo do canal, facilita muito a gente colocar isso aqui, que dá um zoom maior. Além disso, agora a gente vai editar também a minha fonte que eu gosto de usar. Se vocês verem, tô na fonte padrão aqui do Visual Studio Code. Não é muito atraente, não é muito legal. E eu gosto de usar o JetBrains Mono. Então se vocês forem no Google, né, vou deixar até na descrição aqui também, o link do JetBrains Mono, que é uma fonte muito bacana, fica muito interessante de usar. E eu gosto de usar ela aqui, mas lembra, para você usar, você precisa primeiro baixar ela, pegar o arquivo .otf e instalar no seu computador. Não vou explicar aqui, tem muitos tutoriais disso na internet, mas saiba, para isso tudo aqui funcionar, você precisa primeiro instalar no seu computador. Então depois o que você vai fazer? Você vai escrever editor.fontfamily e agora a gente vai passar aqui JetBrains Mono. Sem dar um Ctrl S. Olha que legal. Já mudou. Já está personalizada a minha fonte aqui, que eu acho que fica bem mais agradável, bem mais legal de enxergar. Mas já foi essa parte, vamos configurar o resto. Vou colocar o tamanho. Meu Copilot já até completou aqui, ó. Eu deixo o tamanho da minha fonte em 14, se a gente salvar aqui, ó. Cresceu mais ainda, que eu acho que fica legal. E além disso, eu também gosto de configurar o line height, né, que é a altura da nossa linha. Então a gente vem aqui, editor.line height. Eu gosto de colocar aqui como 1.8. Então 1.8, salvamos. Já cresceu aqui, já dá para enxergar melhor. Em códigos maiores, por exemplo, aqui, ó. Você tem um espaçamento um pouco maior, fica bem mais legal de enxergar. É muito mais interessante. Vamos usar isso. Eu gosto de colocar aqui um Editor Rules. Então, se a gente colocar aqui, ó. Aqui a gente consegue passar o tamanho e a largura da nossa tela. Onde vai ser o máximo que a gente pode ir? Eu gosto de deixar 80 por 120. Se eu salvar, viu que ficou uma linha aqui, ó. O que significa? Toda vez que eu salvar o meu código, muito provavelmente ele vai vir até aqui. Se passar, vai dar uma quebra de linha. Então, eu acho que fica mais visível, fica mais fácil de enxergar. Muito importante para mim também. E gosto de usar. Agora, é uma configuração um pouco mais, menos visual, mas que ajuda muito. Que é o Workbench.Startup Editor. O que isso aqui faz? Toda vez que você abrir seu VS Code, ao invés de abrir aquelas configurações, aquela parte geral do Visual Studio Code, abre pra gente um arquivo em branco. Muitas vezes eu faço anotações, gosto de anotar algumas coisas nos vídeos, enfim. E toda vez que você abrir o VS Code, agora vai ter um bloco de notas aí, um arquivo vazio para vocês. Também ajuda bastante. Uma outra configuração que eu gosto bastante é porque, se vocês verem, eu tô na linha, a linha inteira fica, né, sublinhada, assim, fica em destaque, mas eu não gosto, eu gosto de deixar só esse cantinho aqui. E como que a gente pode fazer isso? A gente coloca aqui editor.render line highlight e eu configuro como gutter. Se a gente salvar, percebam que agora ficou apenas no início. Acho que fica um pouco mais fácil. Em parte, né, eu gosto de ter um Visual Studio Code um pouco mais minimalista, então vocês vão ver que muita coisa é irrelevante da tela eu vou tirar. E isso é uma das coisas que pra mim ocupa muito espaço, não gosto muito de deixar. Então, dessa forma, eu acho que fica bem melhor de ver. Agora, é uma coisa muito legal também. Vamos abrir um código meu aqui. Que, nossa, principalmente em JavaScript, TypeScript, a gente usa demais isso. Mas outra linguagem também, que é quando a gente usa uma setinha. Procurar a minha arrow function aqui, acabei não achando. Mas sabe quando você faz isso aqui? Você coloca um igual e uma seta. Ou, por exemplo, você coloca igual. Ou você coloca, por exemplo, esses vários formatos aqui, estão vendo? Eu gosto de simplificar isso aqui, que meio que vai juntar. Essa seta, ao invés de ficar um igual e sinal de maior, vai virar uma setinha. Então, como a gente pode fazer isso? A gente coloca editor.fontLignatory e coloca como true, tá como false padrão, coloca como true. Aqui você não vê nenhuma diferença, mas a gente voltar no nosso JavaScript, olha que legal. Já simplificou pra gente, já juntou esses ícones. E assim, óbvio, é importante você saber a sintaxe, mas você sabendo, isso aqui já simplifica demais. Eu acho que facilita e deixa um pouco mais clean, pode dizer assim, o nosso código. Agora, se eu quiser exibir o nome curto de arquivo da minha aba aqui, tem uma outra funcionalidade aqui que eu gosto muito, que é o Workbench.editor label format, e a gente coloca aqui como short, vai diminuir. Então, salvamos, já ficou menor, isso aqui facilita muito, e também acho que fica mais amigável, né, mais minimalista de ver. Outra funcionalidade que eu gosto muito, é que quando a gente tem várias partes uma dentro da outra, deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui, beleza, não tem, mas vamos criar aqui, ó. Se eu colocar uma pasta dentro da outra, eu vou colocar aqui, por exemplo, então, dentro dessa pasta vai ter a pasta teste, e dentro da pasta teste vai ter um index.txt. Se vocês perceberem, ficou uma pasta dentro da outra, estão vendo? Eu acho que isso aqui, às vezes, em projetos muito grande,
vai ficar pouco visível, vai ficar difícil de você enxergar. Então a gente consegue fazer, olha, mesmo que tenha uma parte dentro da outra que não tenha conteúdo, vamos separar essas partes todas. A gente vem aqui e coloca explore, ponto, compact folder, a gente coloca como false, porque eu não quero compact, eu quero mostrar todas. Então, se eu salvar, olha que legal, agora já ficou uma dentro da outra, ficou um pouco mais organizado também. Isso me ajuda demais no meu dia a dia. Tem uma outra funcionalidade que eu não vou conseguir mostrar muito bem agora, mas que me ajuda muito. Por quê? Quando eu crio um código em JavaScript, muitas vezes um parâmetro, uma variável, alguma coisa muda de cor dependendo do contexto. E eu não gosto disso. Para mim, um parâmetro ele deve ter a mesma cor em todos os parâmetros. Uma variável deve ficar sempre igual. Então, para eu poder padronizar isso, eu posso configurar também. Para isso, eu coloco editor.semantic.aligned.enable e eu coloco ele como false. Que agora não vai mudar mais a cor de acordo com o meu contexto. Vai ficar todos os tipos iguais. Então, se é um parâmetro, todos os parâmetros vão ficar da mesma cor. Se é uma variável, todas as variáveis da mesma cor também. Então, isso também me facilita. Outra coisa que, nossa, me facilita demais e né, tira um pouco menos do meu foco é tirar esse caminho aqui em cima. Estão vendo que está um caminho, um arquivo dentro do outro? Para mim não precisa. Eu já sei que eu estou dentro aqui do meu projeto. Então, no caso, dentro do meu Visual Studio Code. Eu já sei que o arquivo settings.json do usuário. Não quero que se mostre, por exemplo. Ou se eu estiver aqui nesse index, por que eu quero saber que é a pasta 1, pasta teste e o arquivo index? Já tem tudo aqui do meu lado. Não quero isso. Isso complica para mim. A gente também pode personalizar através do seguinte comando. Breadcrumbs enable a gente coloca como false. Agora sumiu o nosso caminho. Viram que já deu uma limpada na nossa tela também? Outra coisa que eu não curto muito é deixar esse mapa lateral aqui. Estão vendo aqui em cima? Eu fico olhando, fico, pra que desse mapa? Só para saber se meu código tá grande, tá pequeno. Acho um pouco irrelevante. Então eu também gosto de desabilitar ele. Editor.minimap.enable eu coloco como false. Não vamos deixar ele habilitado. Se a gente salvar, já sumiu também. Já deu uma limpada um pouco maior na nossa tela. Eu também não gosto muito de deixar esse meu scroll vertical. Tá vendo que fica assim? Óbvio, vai rodar porque eu preciso descer. Mas eu não gosto de deixar ele. Eu acho que ele polui um pouco a tela. E também o horizontal. Acho que o horizontal fica ainda pior. Vamos ver se a gente acha um arquivo aqui aberto. Que a gente consegue perceber isso. E você vê aqui, tem o meu scroll lateral. Eu acho muito feio, não gosto. Então eu também gosto de habilitar essa funcionalidade. Edito.scrollbar.vertical. Vou colocar como hidden. Não quero ele. Sumiu. E o horizontal, mesma coisa. Copio aqui e coloco editor.scrollbar, ao invés de vertical, vamos colocar aqui horizontal. Pronto, também sumiu. Vamos abrir um arquivo, por exemplo, esse aqui. Beleza, tiramos os dois scroll. Agora a gente vai continuar editando aqui. Outra coisa que eu não gosto muito, às vezes ajuda em algumas ocasiões, mas que eu tenho outras funcionalidades, é essa barra aqui embaixo. Beleza, eu quero saber se é o TF8. Eu consigo configurar por aqui. Ctrl Shift P, consigo mexer nessa ferramenta também. Eu quero mexer na branch que eu tô na main ou qual que eu vou. Eu posso vir apenas aqui na minha extensão. Eu consigo mexer em tudo. Não preciso dessa barra aqui embaixo. Eu acho que essa barra de status aqui fica muito ruim. Não ajuda muito no ambiente. Vamos habilitar ela também. O workbench.statusbar.visible a gente coloca como false. Salvando. Sumiu também. Já economizou espaço aqui. Já ficou um pouco maior nessa tela. Outra coisa que eu não sou muito fã é dessa barra aqui em cima. Estão vendo que ela está muito grande? Tem esse negócio feio aqui. Não acho muito útil deixar ela. Acho que polui o ambiente também. Aí o que a gente pode fazer para né, poupar esse espaço e deixar um pouco mais focado aqui na hora de fazer meu código? A gente habilita ela, coloca como nativo. O window.titlebar style a gente coloca como nativo. Tem que salvar. Eu preciso restaurar o meu Visual Studio Code, porque senão não vai atualizar. Algumas funcionalidades vocês precisam sim fazer isso. E agora vem uma parte um pouco diferente, tá? Uma parte um pouco mais delicada, que é a partir dessa extensão que a gente instalou, a PC. Como eu falei, ela vai funcionar principalmente no MacBook. Não sei se o Windows funciona, algumas coisas vão, outras não. Mas eu gosto de personalizar aqui, porque a gente consegue simplificar muita coisa também. É um comando um pouco grande, então copiei e vou colar aqui. Mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Basicamente, a gente consegue personalizar algumas coisas do nosso Visual Studio Code. Como se fosse HTML, eu consigo copiar e ver no botão e ver no cada parte. E eu consigo personalizar. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei, tá, o meu title bar, né, o meu estilo aqui. Esse meu botõezinho aqui em cima, eu mudei um pouco a posição como eu prefiro. Então, X para 11, Y 10. Então, horizontal vai ficar de 11, vertical de 10. Fica um pouco mais agradável. Meu cabeçalho, coloquei um tamanho para ele de 36.
uma lista, né, da minha linha que eu coloquei como 24. O meu parte aqui da lateral eu coloco a fonte como Inter, que é uma fonte que eu gosto. E aqui tem algumas coisas que, assim, não vou entrar muito em detalhes, mas é como se fosse um HTML mesmo. Eu fui mudando a label, tirei o meu labelzinho aqui do canto, desabilitei as minhas ações, né, o meu editor Actions, coloquei um penbody aqui com um padding. Enfim, eu fui testando, gastei um tempinho aí fazendo e fui vendo como eu ficava mais legal no meu Visual Studio Code, como eu preferia e como eu achava que fica melhor. Se vocês quiserem, lá no meu GitHub vai ter o tutorial e vai ter o link com a documentação desse APC. Que assim, você pode ficar horas mexendo, às vezes vai gastar muito tempo, por isso que eu não vou dedicar aqui, mas vale super mexer. Se você quiser deixar o seu VS Code mais personalizado como você gosta, eu acho que vale muito a pena. Como eu já falei com vocês, eu gosto de deixar um pouco mais clean, e essa barra aqui realmente não está agradável. A gente já tem a de cima aqui, né, que é padrão, que a gente habilitou aqui com esse native. E essa de baixo aqui eu achei ela necessária. Para que efeito aqui? A gente pode tirar também. Então a gente coloca o Windows, Command Center, né, o central de comando, tá como true. A gente vai colocar como false. Então, se a gente habilitar e colocar um salvo aqui, sumiu. Já ficou um pouco melhor a tela também, deu uma limpada. E também gosto de tirar esse iconezinho daqui, ó. Não acho muito necessário. Muitas vezes eu uso apenas o Copilot, algumas coisinhas aí. Isso aqui não me ajuda. Então vou desabilitar também. O Workbench.layout control.enable eu coloco como false. Se a gente salvar, desabilitou também. Olha como já poupou o tempo aqui. Poupou uma linha completa, já diminuiu aqui. Ficou bem mais agradável. Estamos quase acabando. E agora tem algumas configurações que eu ainda gosto de fazer. Se a gente observar, aqui está muito grande. Por exemplo, tem um package lock, tem um package JSON, que já ocupou espaço. Tem o test config build, tem o test config.json. Também já ocupa mais espaço, ou seja, vai ficando mais comprido cada hora mais. A gente também tem, nesse meu exemplo, alguns arquivos de configurações. Então tem o .env e o .env.example. Vocês conseguem perceber que a gente consegue simplificar isso aqui, juntar coisas semelhantes para poder ocupar menos espaço, né, ficar mais clean aqui. E como a gente pode fazer isso? A gente habilita essa funcionalidade aqui através do seguinte comando: explore.filenetting.enable. A gente vai colocar como true. Sim, eu quero simplificar esse meu caminho. Mas a gente não vai querer deixar aleatório. Se você ver, já até simplificou algumas coisas. Mas eu gosto de colocar um pouco mais formatado no meu padrão. Eu copiei aqui porque é muita coisa que eu mexo. Então eu vou colar e vou explicar para vocês. Eu mexi muita coisa mesmo. O que eu coloquei? Olha, eu quero colocar meus padrões aqui como eu acho melhor. Todos meus arquivos .ts vou capturar aqui no mesmo lugar. JTX, TSX também. Agora, se for um arquivo do tipo tsconfig, eu vou colocar qualquer coisa tsconfig.build, que é o caso ali embaixo, .json ou algum outro tipo, eu vou simplificar e vou colocar tudo dentro do tsconfig. Se eu criar um slint, o meu arquivo do pretty, testconfig, byte e outras coisas, a gente coloca tudo dentro do package JSON. Então, estou sendo bem generalista aqui explicando. O que você colocar desse lado esquerdo é o que vai ser a sua pasta padrão, pode dizer assim. E aqui é tudo que vai ser agrupado dentro dessa pasta. Se a gente salvar, a gente consegue ver essa diferença. No meu package JSON, ele já está fechado, já está enxuto aqui, ó. Se eu fechar um pouco mais para a gente ver, só existe isso aqui agora, de pasta geral. E se a gente ver o meu package JSON, ele tem uma setinha. Quando eu clicar aqui, tem o meu ESLint, meu package lock e meus arquivos de TypeScript também. Claro, vai funcionar normal. Se eu quiser abrir, ó, eu consigo abrir cada um desses arquivos e modificar eles. Mas, se eu não quiser, quero apenas, né, estar programando, não estou configurando nada, posso deixar isso aqui fechado, que resume bastante espaço. A mesma coisa ocorre para o .env. .env ou .env.example. Pô, o mais importante que eu vou mexer sempre é o meu arquivo .env, porque é onde vai ter as minhas variáveis de configuração. Mas o .env.example, ele precisa existir também, mas ele não precisa ficar aberto o tempo todo, ele pode ficar aqui guardadinho. Isso aqui é muito legal também. Resumir o tempo, porque gasto bastante tempo fazendo aqui. Eu gastei muito tempo mexendo, durante o que eu achava mais legal. Vocês podem fazer isso também. Mas saibam, assim a gente consegue simplificar muito e resumir bastante o nosso tamanho das nossas pastas e dos arquivos. Já estamos indo aqui para o final. Prometo que já estamos acabando. Agora a gente vai configurar o meu GitHub Copilot. Se vocês verem, né? Já perceberam ao longo do vídeo inteiro, toda hora que eu dou um Enter, ele me autocompleta alguma coisa. Aí, ó, me sugeriu mais coisa para editar. E eu, particularmente, não gosto do Copilot habilitado o tempo todo. Sei que tem gente que gosta. Isso é um pouquinho polêmico, né? Usar ou não IA. Eu não gosto, tá? Uso a inteligência artificial. Alguns vídeos eu dou, né, aquele Command I
e mostro para vocês aqui o meu Copilot completando, mas eu não gosto de deixar ele habilitado durante o código, porque às vezes eu acho que mais atrapalha o meu raciocínio que me ajuda. Então, se eu colocar essas configurações, a gente consegue ver, olha, no meu GitHub Copilot, né, o que eu vou habilitar? Não vou deixar o tempo todo, meu plain text vai ficar false, meu material vai ficar false, e eu não quero que ele me complete toda hora. Então, se eu salvar, vamos dar um outro enter aqui e tentar modificar. Aí, ó, meu Copilot já parou. Meu Copilot não me notifica o tempo todo. Claro, tem autocomplete aqui no meu Visual Studio Code, tá vendo? Estou completando, mas o código, a inteligência artificial, agora está desabilitada. Apenas eu dar um Command I, eu consigo usar ela. Por fim aqui, uma última configuração que eu gosto de fazer é colocar o meu Prettier como meu arquivo principal de configurações, de formatação. Vocês já devem ter visto que eu uso sempre nos meus códigos, né, em outros vídeos, esse arquivo .prettier.rc. Se vocês verem, eu configuro aqui como que eu quero que fique o meu tab, como que eu quero que fique nesse aspas simples, aspas duplas, como que vai ser. E toda hora que eu abro um código e dou um Ctrl S, ele salva para mim com a formatação. Então, por exemplo, se eu vier aqui em um arquivo meu de JavaScript ou TypeScript, eu gosto de ter ponto e vírgula no final, eu gosto, né, de ter algumas configurações padrões aqui, gosto que seja aspas simples ao invés de duplas. Então, eu vou avacalhar um pouquinho aqui, vou ter alguns pontos e vírgula, também que tá até chiando aqui por conta do meu Nest. Vou trocar em aspas simples aqui, pelo menos, por aspas duplas. Eu consigo mexer bastante coisa, mas eu tenho o meu padrão, não gosto que fique assim. Quando eu der Ctrl S, vai formatar para mim automático. Como a gente pode ver, ó, de Ctrl S, salvou para mim, já ficou formatado no padrão que eu curto. Então, isso é graças ao Prettier, e a gente pode sim colocar toda hora no nosso projeto .vscode /settings.json e configurar lá o nosso Prettier. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar global, que toda vez que eu salvar, ele vai atualizar. E aí como que eu faço? Eu coloco aqui nas últimas linhas esse comando. Calma, é muito grande, mas é tudo igual. Se eu selecionar aqui, vocês perceberem, ó. É a mesma coisa, falando que no meu editor, o meu formatador padrão vai ser o Prettier do VS Code. Então, se eu estiver mexendo com HTML, com CSS, JavaScript, TypeScript, JSON, esse JSON-C é um JSON para documentação, ou Docker Compose vai formatar de acordo com o meu Prettier, que todo projeto eu coloco esse Prettier RC no iníciozinho. Agora a gente já consegue formatar mais fácil e me facilita bastante. Tá, por isso eu quero trabalhar com SQL. Cara, talvez o Prettier não seja o melhor para SQL. Tem outras extensões que você pode pesquisar e ver a melhor forma de formatar. No Java, por exemplo, eu não gosto de usar o Prettier. Para o Java eu uso uma extensãozinha da Red Hat, que vem por padrão quando eu baixo o pacote todo. Se eu fosse colocar aqui, eu colocaria nesse formato, vírgula, aspas duplas, porque é um JSON, né, não é um código JavaScript. Coloco aqui Java e depois eu coloco o meu formatador. Então, o padrão é bem parecido, porque eu copiei e colei. São essas principais configurações que eu gosto de ajustar no meu Visual Studio Code, que assim, se vocês verem comparado com o original, vamos tirar tudo aqui. Olha a diferença que faz. Não vou dar um reload não, mas olha a diferença. Era assim, o meu ele fica bem formatado, nesse padrão, ajuda demais. Espero que tenha ajudado vocês. Na descrição desse vídeo vai ter esse código completo, vai ter explicação passo a passo. Sei que esse vídeo pode ter sido um pouco corrido, porque eu tentei explicar muita coisa para vocês em pouco tempo. Mas enfim, espero ter ajudado. Vi poucas pessoas fazendo esse tipo de conteúdo. E qualquer coisa que vocês quiserem a mais, só me pedir. Tamo junto.